Oi, pessoal, tudo bom? Eu estou aqui de volta para dar continuidade à apresentação dos personagens do meu livro Quando Fala o Coração. Esse aqui é só um boneco, que é uma cópia que a Amazon manda do livro impresso, para eu poder fazer as correções, ver se está tudo ok, se precisa modificar alguma coisa. Nesse caso, eu percebi que preciso dar uma melhorada na capa, que ela não ficou do jeitinho que eu queria. Mas é por isso que ele vem com essa tarja aqui, porque ele é só um boneco, ok? Mas esse é o livro impresso, ele tá com algumas imagens e veio colorido, eu pedi colorido dessa vez, as citações estão em vermelho para destacar. Dando continuidade, no vídeo anterior eu falei sobre a Adriene, que é a nossa personagem principal, e falei sobre tudo o que compõe a personalidade dela e faz com que ela se comporte como se comporta. Hoje eu quero falar sobre o Eric, que é o par romântico dela, mas antes de falar sobre o Eric, eu queria falar com vocês que no vídeo anterior eu mostrei esse marcador de livros e apresentei a papelaria como Pati Papelaria Divertida. Não é. O nome da papelaria é Pati Papelaria Criativa. Me perdoa, Pati, por errar o nome da papelaria, mas a papelaria é divertida, criativa e maravilhosa. Então, dando continuidade, vou falar sobre o Eric. Eric Marshall. Eric Marshall tem 32 anos. Ele é CEO da empresa que foi fundada pela família dele. Não é bem essa a história, mas os detalhes estão lá no livro. Estão aqui no livro. Quem lê vai saber. Então, ele perdeu o pai com 15 anos de idade. E aí, a partir desse momento, ele começou a estudar para tomar conta da empresa da família. Aos 20 anos de idade, ele assumiu a empresa. Então, desde sempre, o Eric vem com uma mentalidade bem empresarial, uma mentalidade bem corporativa. E ele leva essa mentalidade para a vida pessoal dele. Ele não se comporta assim só na empresa, ele se comporta na vida. Então, o que o Eric quer, na verdade, até encontrar a Adriene, é ter um herdeiro. Ele quer ter um herdeiro, alguém que dê continuidade ao legado da família, alguém que continue seguindo os passos dele. Então ele encontra a Adriene. E Jung tem uma frase muito interessante que ilustra, né, o que eu quero dizer com esse encontro e como ele se modificar. A frase de Jung é mais ou menos assim: quando duas personalidades se encontram, é como o encontro de... É como o encontro de dois elementos químicos. Se houver reação, ambos se transformam. É mais ou menos isso. Ambos se transformam. É o que acontece com a Adriene e Eric. Eles se encontram e tem uma transformação na personalidade de ambos, né? Como eu já falei da Adriene no vídeo anterior, ela tem as dores e as sequelas dessas dores que moldaram a personalidade dela, que moldaram o seu comportamento. Ele também. Todos nós, na verdade, né? Quem não? Então, o Eric vai para o jogo, ele marca com um amigo, na verdade o amigo convence a ir para o jogo, só que o amigo não vai, que é a mesma coisa que aconteceu com a Adriene. A Juliana não foi, que é a amiga dela. Então o Daniel não vai para o jogo e ele fica lá sozinho. Só que ele e a Adriene estão sentados lado a lado nesse jogo. E aí, eu já contei também no vídeo anterior, mas como eu estou falando do Eric, eu vou falar de novo, né? Então, eles são flagrados pela Kiss-Cam, num jogo de basquete, e eles são desafiados a darem um beijo, aquela brincadeira, né, da Kiss-Cam. E eles se beijam, decidem se beijar, né? Estavam ali, né, de boa. E eles decidem se beijar, só que esse beijo é o que eu estou falando nessa frase de Jung, sabe? Se houver reação, então esse beijo foi uma faísca. Acendeu uma faísca, né? E a partir daí, eles têm uma noite juntos, né? E depois dessa noite, eles se distanciam. Quem quiser saber mais detalhes, leia o livro, é bem interessante também. Então, eles se distanciam e eles perdem o contato um com o outro. 3 meses depois, a Adriene
que tinha descoberto que estava grávida e que estava vivendo uma situação de risco em que ela podia morrer e os filhos também, grávida de gêmeos. E então ela procura o Eric, procura ele para pedir ajuda. Ela precisa de remédios, ela precisa de repouso, ela precisa largar o emprego, ela precisa de alimentação, tudo voltado para uma grávida de alto risco da condição dela, né? Então ela resolve procurar a ajuda do Eric e a partir daí o livro se inicia. Lembrando que o livro, assim como o Encontro Inesperado, que foi o primeiro livro, né? Quando Fala o Coração, ele inicia sempre com uma citação. Cada capítulo inicia com uma citação. Essa citação serve como uma chave, serve como um farol, como uma... Ela dita a jornada naquele capítulo, né? Então, nesse capítulo específico aqui, que eu abri aleatoriamente, capítulo 8, a citação é: o destino, como todos os dramaturgos, não anuncia as peripécias, nem o desfecho. E é uma frase de Machado de Assis. Então, Eric está apresentado, Adrienne foi apresentada no vídeo anterior. Se vocês tiverem dúvida, vocês comentem, vocês perguntem, eu respondo. E é isso. Estamos com os dois personagens principais apresentados, sem dar muito spoiler do livro. Se eu entrar demais na vida deles, eu acabo contando para vocês o livro, e não é esse o objetivo. Espero que vocês leiam e que vocês gostem. Quem gostou do vídeo, por favor, curta, comente, compartilhe. E tem outros vídeos no canal, fiquem à vontade para poder... Tem a descrição dos personagens, tem a descrição dos personagens do livro anterior, do outro livro, que não é anterior, é esse anterior, porque foi escrito primeiro, mas não é série, né? Já falei. Então tem descrição lá dos personagens, tem frases, tem várias explicações e apresentações do livro, dos personagens, das frases, das citações e de tudo mais, ok? Conto com vocês, agradeço. Beijo.